Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Gil já tá aí, podia chamar logo ele, né? Pra ficar esperando. Aleluia. Nosso irmão amado Gilberto já está conosco aí ao vivo. A graça e a paz, meu irmão. Deus te abençoe. Aleluia, louvado e exaltado é o nome de Jesus. Já temos aí 3 irmãos nos acompanhando ao vivo, em unidade conosco, por meio do Espírito Santo. Estamos separados de corpos nesse momento, mas estamos juntos em espírito e em verdade. Aleluia. O nosso irmão aí também, o nosso irmão Leandro, né? Deus abençoe, irmão Leandro. Aleluia. Glória a Deus. Nossa irmã Maria, Deus abençoe, irmã Maria. Irmã Aurilene, que Deus possa falar aos corações de cada um de vocês, que a mensagem de Cristo seja proclamada por meio do Evangelho. O irmão André, Deus abençoe, irmão André. Vai nos acompanhar hoje, seja bem-vindo. Aleluia, irmão Gilberto aí, que está conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, irmão. Que Deus possa falar ao seu coração e que a mensagem de Cristo seja proclamada pela sua voz por meio dos louvores. Mas antes de iniciarmos o louvor, eu queria abrir um texto aqui para que a igreja venha a meditar nessa palavra, que é em João 12:46, Evangelho de João 12:46. Evangelho de João 12:46. Já tem 7 irmãos aí nos acompanhando. Antes de iniciarmos o louvor, vamos trazer aqui um texto de abertura para dar início à mensagem de Cristo. O que é que o Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 46, nos fala? O próprio Jesus fala conosco através da palavra. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mais uma vez, eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aleluia. Só há uma fonte de luz para nos salvar e para nos iluminar, que é o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que possamos orar, meus amados irmãos, para Deus nos abençoar cada vez mais essa noite. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Colocamos, Pai, diante de Ti esse culto, essa palavra, que vai ser semeada ao coração dos Teus santos, da Tua igreja, que vai ser semeada também, Pai, por meio do Espírito Santo, para aqueles que estão perdidos, Pai. Que o Senhor possa falar, Pai, com cada um. Que o Senhor possa, Pai, revelar a Tua verdade àqueles que estão em trevas, Pai. Aqueles que estão na escuridão, Pai. E que Tu possa revelar também, Pai, a Tua palavra para edificação para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa também, Pai, usar os louvores, usar o nosso irmão Gilberto, que estará conosco mais uma vez, para a edificação da Tua igreja, para a edificação do Teu reino, por meio da voz dele, por meio dos cânticos, que vem diretamente ao seu coração, por meio do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor nos abençoe, Pai, essa noite, em nome de Jesus. É assim que te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meu irmão Gilberto.
Glória a Deus. Aleluia. A palavra já está comigo, pastor Júnior? Pode tomar posse aí dos louvores, dos cânticos e hinos que glorificam o nome do Senhor. Eu queria saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive e reina eternamente. Aquele que tem a chave da morte e do inferno. Aquele que Aleluia. ao terceiro dia ressuscitou. Foi às profundezas do inferno. Tomou a chave da morte. E hoje nós temos vida. Vida porque o Senhor nos prometeu essa vida eterna. Eu quero ministrar na tua vida hoje e durante todo esse período que você está ainda se preparando para voltar à sociedade, às atividades normais. Mas eu quero te dizer que Deus é a tua fortaleza, é o teu refúgio, é o socorro. Ele é o nosso sustento. Não tem por onde nós nos desviarmos dessa palavra. Para onde nós iremos? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, essa noite nós vamos louvar o Senhor, nós vamos estar cantando alguns cânticos. Eu vou até deixar um pouco da ministração para a gente poder aproveitar um pouco e os irmãos cantarem conosco em casa, né? Dá para a gente cantar um pouquinho também em casa. E a gente começar a dizer o motivo pelo qual nós estamos aqui. Estamos reunidos, mesmo nas nossas casas, mas nós estamos aqui com esse propósito. Porque temos conhecido esse amor. Temos conhecido o amor de Deus. Nós trazemos nos nossos lábios um novo cântico, como o salmista diz, um novo cântico em teu louvor, para que a tua glória inunde a tua casa, inunde o teu lar, inunde a tua vida, inunde os teus afazeres, inunde todos os momentos da tua vida. A glória do Senhor preencha todos os espaços da tua vida. Amém? Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar, tem enchido a tua casa. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido a tua vida. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor caminhar nessa terra com os teus pés, com os teus passos. Esse é o reino que Ele quer implantar na minha e na sua vida. Ele é o nosso refúgio, como nós cantamos aqui. Eu cantei um cântico na live passada, que eu queria muito que a igreja cantasse esse cântico, que é maravilhoso. Fala de uma fortaleza, de uma segurança que nós temos em Cristo Jesus. Ele diz assim:
Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Os reinos vão se abalar. Nós vamos levantar mãos santas para adorar o Senhor. Sim. O seu reino é sempre eterno, firmado em tantas coisas boas, misericórdia, bondade, amor, fidelidade. O Senhor é fiel sempre para conosco. E nós possamos cantar assim, igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o único Rei, Rei Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mesmo em casa você pode adorar o Senhor em todos os momentos. Jesus mandou, aliás, Deus mandou Jesus naquela cruz, naquela rude cruz, foi para remir os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter essa qualidade de vida que nós temos. Sim. A cruz naquela época era um símbolo de maldição, mas isso foi quebrado, porque Jesus morreu, foi imolado naquela cruz, para resgatar o mais precioso, por que não dizer, para resgatar o mais indigno dos homens da face da terra, aqueles que pecaram, estavam destituídos, estavam separados para o fogo eterno, e Jesus veio para nos dar essa condição de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
humilde cruz se erigiu, dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus nos salvou. Aleluia! Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma, glória a Deus, coroa trocar. Por minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, eita Deus, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a voz do Senhor, mas tua voz me acalmou.
tão seguro, oh, seguro, no teu colo, oh, Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique em pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Eu queria agradecer, Aleluia. irmão, mais uma vez a confiança, o convite, que sempre estou aqui disposto, mas é porque nós estamos aí um pouco ausentes da igreja, devido também à pandemia e também os contratempos do trabalho. Mas eu sempre, nas minhas orações, tenho orado, tenho acompanhado os cultos na igreja, tenho acompanhado as lives. E eu louvo a Deus, porque em nenhum momento Deus tem desamparado o seu povo, tem desamparado aqueles que verdadeiramente buscam ao Senhor, sejam presencialmente, sejam virtualmente, mas Deus está conosco. Eu quero lhe dizer essa noite, mais uma vez, para a gente encerrar essa minha participação, que Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle de todas as tuas coisas. E não adianta ver interferências, vir interferência, vir adversidades, porque isso não vai atrapalhar o propósito que Deus tem na tua vida. Deus tem vontade, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e ela existe para cada um de nós, que assim nós cremos. É o que está na palavra de Deus. Então fica com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero te abençoar, irmão Júnior, com essa palavra que hoje o Senhor vai estar trazendo para nós, que seja muito edificante. Eu creio que vai servir para nós vermos qual é o nosso papel como crentes em Jesus Cristo. Senhor, eu agradeço mais uma vez, e a graça e a paz do Senhor a todos os irmãos. Saudades. Amém. Deus abençoe, irmão. Logo, logo você estará de volta conosco, viu? Você pergunte a Rebeca se eu posso já sair aqui no meu... Pode, ela desliga lá. Tá bom. Pode só sair. Tá bom. Eu gostaria de adivinhar como é que sai, né, professor? Se tu tiver alguma dificuldade, tu pode sair do Facebook, né? E depois tu entra de novo. Certo, pronto. Aleluia, glória a Deus. Que louvores abençoados, né? Usado aí pelo nosso irmão Gilberto, por meio do Espírito Santo. Que Deus possa abençoá-lo, a vida de Gilberto cada vez mais, é o nosso irmão em Cristo, né? Está um pouco afastado devido à situação do trabalho, à situação de pandemia, a qual nós estamos passando. Mas estamos juntos, viu, meu irmão Gilberto, em espírito e em verdade, através de orações, através da comunhão, que a comunhão é espiritual, a comunhão, ela está no reino do Espírito, através das nossas orações, através de Cristo Jesus, pelo ato, a cruz do Calvário, a qual derramou as nossas vidas, e assim o Espírito Santo habitou em nós e nos selou, nos trazendo essa unificação por meio do Espírito Santo. Então, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no primeiro Evangelho da Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. O que é que a palavra de Deus fala aos nossos corações? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora.
ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Verso 14. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, leiamos o texto para assim meditarmos na palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Pai, essa palavra diante de Ti, Senhor. Te pedimos graça, te pedimos misericórdia, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, venha falar aos nossos corações, Pai. Venha trazer edificação para a Tua igreja, Pai. Que o Espírito Santo essa noite também, Pai, possa trazer reconciliação, Pai. Possa trazer restauração, Pai, para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão passando por algumas situações adversas, Pai. Que a Tua palavra para essa noite, Pai, edifique a Tua igreja. Que a Tua palavra, Pai, cure, liberte, Pai. Que a Tua palavra, Pai, traga, Pai, aquelas pessoas que estão perdidas nesse mundo para o Teu reino. É assim que te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essas palavras que Jesus proferiu aos seus discípulos é o início do Sermão do Monte, um dos mais conhecidos sermões de Jesus Cristo. E esse sermão ele se inicia no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e se estende até o capítulo 7. E é o principal sermão de Jesus para os cristãos naquela época, para os seus discípulos. E é um dos principais sermões também para nós hoje, que somos a continuidade dos discípulos. Nós somos a Igreja de Cristo, os discípulos atual do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nesse sermão, Jesus profere lições sobre a conduta moral e espiritual, e os conceitos e os princípios práticos para a nossa vida cristã. Queridos, esse discurso proclamado por Jesus é um resumo prático dos seus ensinamentos a respeito do reino de Deus e ao seu acesso. Deus nos chamou para fazermos a diferença desse mundo, para influenciarmos as pessoas. Você não é chamado por Deus, você não foi chamado por Deus para apenas receber bênçãos, mas para ser bênção na vida das pessoas. Bênção na sua família, bênção na igreja, bênção no seu trabalho, bênção na sua faculdade, bênção em qualquer local que você esteja inserido. Assim somos abençoados para abençoar as pessoas. E para ilustrar como deve ser a nossa conduta moral e espiritual, trazendo influência positiva para o reino, para o mundo, Jesus usa dois símbolos, usando como figura de linguagem, o sal e a luz, que ilustra perfeitamente a influência do cristão sobre a sociedade, sobre esse mundo. E através desses dois símbolos, dessas duas metáforas, dessas duas figuras de linguagem, que é o sal e a luz, o texto aqui, em apreço, nos mostra três atributos práticos
para os discípulos, para a igreja nesse mundo. Então vejam comigo o primeiro atributo prático da igreja. E o primeiro atributo prático da igreja é que a igreja ela é o quê? É o sal da terra. A igreja é o sal da terra. E o verso 13 descreve bem isso. Então leiamos o verso 13 na íntegra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Queridos, aqui nesse versículo, Jesus usa a sua primeira figura de linguagem, que é o sal, ilustrando também os seus benefícios. Isso significa que o sal ele tem que ter sabor, que o sal ele tem o poder de conservar, que o sal também ele tem que gerar sede ao ser consumido. Caso contrário, não é sal. Queridos, se o sal não tiver esses atributos essenciais, não é sal e para nada mais presta, senão para quê? Para ser lançado fora e pisado pelos homens. Assim, nós cristãos, se não tivermos os atributos essenciais e divinos de Cristo, práticos, presentes em nossas vidas, vamos ser o quê? Pisados pelos homens, para nada servir. Não teremos utilidades para o reino. As nossas vidas, as nossas práticas, têm que apontar para Cristo. Tem que evidenciar que Cristo nos salvou e nos tornou uma nova criatura. Se tivermos, se vivermos sem esses atributos, estaremos como? Debaixo do juízo de Deus. E essa ilustração sobre o sal que Jesus usa para os seus discípulos e para nós cristãos hoje, também nos traz três características práticas. Então, notem comigo a primeira característica é que o sal ele é antisséptico. Então, o verso 13, na parte A do texto, nos fala isso. O verso 13, na parte A do texto, nos fala isso. Vós sois o sal da terra. Vocês são o sal da terra. A igreja é o sal da terra. Os cristãos verdadeiros são o sal da terra. Aleluia. Queridos, na época que Jesus proferiu essas palavras aos seus discípulos, não havia refrigeração para conservar os alimentos. E o sal ali era usado como a única maneira de preservar os alimentos e conservar, defendendo da decomposição e do estrago. E assim o sal era utilizado. Queridos, o sal ele tem poder de impedir o apodrecimento dos alimentos, preservando a decomposição, preservando do estrago. E esse texto aqui ilustra bem aos nossos corações, como cristãos, como discípulos de Cristo e como igreja de Cristo, temos que viver. Assim como o sal possui a função de preservação, o cristão verdadeiro deve estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual na sociedade, por meio do modo de viver, por meio das ações dos seus pensamentos, por meio da proclamação do Evangelho, por meio do anúncio da mensagem de Cristo, tanto no seu exemplo de viver, como proferindo com as suas palavras. Esse modo de viver do cristão é o sal que dá sabor para a sociedade, é o sal que traz o caído de volta ao relacionamento com Deus, é o sal que salva aquele que está morto, que está perdido nos seus delitos e pecados. É o sal que traz restauração para a vida da sociedade, para a vida do ser humano, para a vida daquelas pessoas que você conhece, mas estão perdidos nos delitos e nos seus pecados. E essa influência, queridos, a nossa influência como igreja nesse mundo tem um papel primordial, um papel antisséptico como o sal, impedindo que o mundo se deteriorize cada vez mais. Muitas vezes nós vemos no nosso cotidiano
que as ações dos cristãos é quase nula, é quase invisível, mas nós temos que ser diferentes, meus amados irmãos. Nós temos que ser como o sal, presente, marcando sabor, dando sede às pessoas para conhecer a Deus, para conhecer a verdade, para conhecer a mensagem de Cristo. Aleluia. Somos sal, somos instrumentos de Deus nesse mundo para alcançar os pecadores, para alcançar aqueles que estão deteriorados por causa do pecado. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Tome posse dessa verdade. Você é sal, você é luz, para levar o sabor de Cristo à vida dos irmãos que estão perdidos. Dos irmãos não, dos ímpios que estão perdidos. Daqueles que estão nas trevas. E a segunda característica que o sal nos traz, nesse texto, que o texto nos traz através do sal, é que o sal é um condimento e ele dá sabor. Então vejam comigo aqui o verso 13, na parte B do texto. Verso 13, na parte B do texto. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mais uma vez, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Queridos, o sal tem um poder para dar sabor aos alimentos, tornando-o cada vez mais saboroso, tornando-o agradável ao paladar. E a ausência desse sal, a ausência da presença desse sal nos alimentos, torna ele o quê? Insípido, sem sabor. A vida do cristão tem que produzir sabor. A presença da igreja no mundo dá sabor à vida, não só dos cristãos, mas daqueles que estão sendo alcançados pela graça de Deus. E torna o quê? O ambiente que o cristão está ali inserido cada vez mais agradável, um ambiente cada vez mais espiritual, por meio da presença de Deus, por meio da presença da proclamação do Evangelho. Queridos, as pessoas lá fora elas estão cansadas pelos pecados, estão cansadas de viver em trevas, estão cansadas de suas transgressões. O pecado, nós sabemos que o pecado escraviza, o pecado adoece e o pecado cansa. E a nossa função como igreja, como discípulos de Cristo, é dar sabor ao mundo como sal à terra, por meio das nossas vidas. Como? Como é que daremos sabor, primeiramente, ao mundo, por meio de nossas vidas? Sendo mansos, sendo sensíveis moralmente e espiritualmente, sendo incansáveis na busca de Deus, sendo misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Essa é a nossa maior mensagem. É a mensagem através do nosso exemplo. É a mensagem que acompanha a proclamação do Evangelho para alcançar as pessoas. Amados, nós temos que manifestar os valores divinos através do Evangelho e através de nossas vidas, influenciando positivamente as pessoas. Esse é o nosso dever. E já a terceira característica que o texto aqui nos mostra sobre o sal é que o sal que provoca sede, como eu tenho falado. E o verso A nos traz o conceito do sal. O verso a parte A do texto, no verso 13, corrigindo, parte A do texto, no verso 13, nos fala o que? Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Queridos, o sal tem capacidade de provocar sede ao ser consumido. A igreja ela está inserida nesse mundo caído. Isso é um fato. As pessoas estão cada vez mais perdidas nesse mundo, sem sede para as coisas de Deus, sem fome para as coisas espirituais.
e sem fome também sobre o pão da vida. Queridos, a nossa presença como igreja nesse mundo caído precisa provocar interesse nas pessoas, dando a elas sede pelas coisas de Deus. Os nossos atos, nossos gestos têm que provocar isso nas pessoas. Temos que apresentar a água da vida para essas pessoas, que é o próprio Jesus Cristo. E é Ele que é a água que nunca mais dará sede para aquelas pessoas. Aleluia. Amados, a igreja é o sal da terra. Ela se insere, ela se infiltra, e assim ela desperta nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. A nossa presença como igreja nesse mundo é o grande freio moral para uma sociedade caída. Sem a presença da igreja, esse mundo estaria totalmente em trevas. Então, a solução para o mundo, meus amados irmãos, é a mensagem de Cristo. É o próprio Cristo sendo pregado pela mensagem, pela sua mensagem. Mas quem é que vai pregar essa mensagem? Somos nós. Nós somos instrumentos de Deus, usados por Deus para levar a salvação para as pessoas que estão mortas, para as pessoas que estão condenadas ao inferno. Nós somos instrumentos, nós somos luz e sal para diferenciar a vida dessas pessoas. Mas nós somos instrumentos porque Deus nos usa, porque Deus nos capacita, porque o Espírito Santo nos capacita, Ele está dentro de nós para promover essa boa obra. Aleluia. Louvado seja Deus. E a quarta característica que o texto aqui nos fala é que o sal, ele precisa conservar. E o verso 13, na parte B do texto, fala isso. Verso 13, na parte B do texto. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Então, querido, um dos principais atributos do sal, além de dar sabor, é conservar. Isso ilustra bem a influência positiva a qual teremos que exercer como igreja aqui nessa terra. Por meio do Espírito Santo, temos o poder de deter e resistir à corrupção do mundo, influenciando as pessoas com valores do reino. Nós temos o poder de influenciar as pessoas, de resistir à corrupção moral e espiritual do mundo. Mas nós fazemos o contrário. Nós influenciamos nessa situação as pessoas com os valores do reino. Nós temos poder, meus amados irmãos, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo que nos aperfeiçoou. Aleluia. Irmãos, a corrupção está tão presente nas áreas das pessoas, ela está presente também em toda a sociedade. Ela está presente nessa sociedade caída e escravizada pelo pecado. Essa corrupção, ela só sai da vida do homem. Essa situação caótica a qual o homem está escravizado pelo pecado, ela só pode sair da vida do homem através de Jesus, através da salvação, através do Espírito Santo que vai tornar aquela pessoa uma nova criatura. E nós, como igreja, como verdadeiros cristãos, temos que nos conservar puros, santos e íntegros, resistindo a esse mundo e influenciando com as nossas atitudes. Como os discípulos de Cristo, não podemos nos conformar com o padrão caído e depravado da sociedade em que vivemos, onde as pessoas estão cada vez mais egoístas. Elas só visam primeiramente satisfazer os seus desejos carnais, buscando primeiramente o dinheiro,
buscando primeiramente as suas satisfações sexuais, os seus relacionamentos pessoais, buscando primeiramente o seu trabalho. As pessoas estão cada vez mais entregues às suas próprias concupiscências. Então, igreja, assim como o sal tem um poder de conservação dos alimentos para manter a qualidade, assim nós temos o poder, por meio do Espírito Santo, de conservar a nossa vida espiritual, de conservar a nossa vida moral. Aleluia. E esse poder, ele acontece em nossas vidas, por meio de uma vida íntima com o Espírito Santo, uma vida de oração, de uma vida de busca pela palavra, de uma vida de comunhão com o Espírito Santo e também de uma vida de comunhão com os seus santos, com a igreja. E assim vamos nos aperfeiçoando, querido. Porque se perdermos essas características de nos conservar diante das impurezas desse mundo, seremos como que como um sal que perde seu sabor, como um sal que perde a sua finalidade de conservar. E para que preste esse sal? Para nada, apenas para ser pisado pelos homens. Isso significa, se nós cristãos deixarmos de cumprir as nossas responsabilidades, de sermos influentes à luz do Evangelho e viver em novidade de vida, vamos ficar o quê? O que é que o texto nos fala? Vamos ficar espiritualmente insípidos, sem sabor, destruídos pelo mal, destruídos pelos maus costumes e pelos baixos valores de uma sociedade ímpia. Temos que ser o contrário àquilo que a sociedade prega. Temos que fazer a diferença que está no Evangelho de Cristo, que está nesse sermão aqui, que é tão prático para nossas vidas, que é tão eficaz, que é tão fácil de entender, que venhamos a tomar posse dessa palavra, meus queridos, que nos traz vida e que também leva vida para as pessoas. Aleluia. E o segundo atributo prático da igreja é que a igreja ela é a luz do mundo. O segundo atributo prático da igreja é que a igreja é a luz do mundo. E o verso 14 ao verso 16 nos fala bem esse atributo prático. Então, leamos o verso 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aleluia. Queridos, ao continuar o sermão do monte, Jesus ele utiliza mais uma figura de linguagem. Dessa vez, a figura que ele usa é a luz. E também ele fala de outros objetos. Sabemos que a luz tem a função de poder, tem a função e o poder de iluminar a escuridão. E assim ela prevalece. E assim ela é vista. Jesus também compara o cristão genuíno à sua igreja como uma cidade construída, edificada sobre o monte. Ou seja, essa cidade edificada sobre o monte, ela se sobressai naturalmente por conta da altura. E é impossível dessa cidade ser escondida. E assim é a cidade de Jerusalém, construída sobre o monte Sião. De longe ela é avistada. De longe ela é vista, não só pelos judeus, mas pelos cristãos que vivem naquela região. E também por aqueles que visitam a cidade santa. Aleluia. E Jesus também compara o cristão como essa luz que ela é vista diante dos homens. Aqui também Jesus fala que não se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador para dar luz ao ambiente. E o que é candeia? Que esse verso aqui nos fala. Candeia. Que palavra esquisita, não é? O que é candeia? É uma espécie de luz, é uma lamparina que era usada naquela época,
que media mais ou menos 20 centímetros de comprimento. E o seu fogo era alimentado com o quê? Com querosene? Não, até porque querosene não existia naquela época. Ainda não existia. Era por azeite. E o que seria velador, que o texto aqui nos mostra? Era um instrumento localizado no local estratégico, no local alto dentro de uma casa, onde a candeia ali era posta, onde a lamparina era posta, era colocada para assim iluminar o ambiente. E o que seria também alqueire, que o verso aqui nos fala? Alqueire é uma espécie de cestos de carga que eram pendurados sobre o dorso do animal para o transporte de cereais e mantimentos. E também tinha outra finalidade, era usado para armazenar também alimentos, mas dentro de uma casa. Por isso que Jesus usa essa figura alqueire sobre uma casa. E o que significa isso, queridos amados irmãos? Significa que a nossa luz é Jesus Cristo, e a nossa luz reflete na vida do próximo, através dos nossos pensamentos, das nossas obras e dos nossos exemplos. Cristo, ele reflete essa luz em nossas vidas, para assim essa luz ser reflete na vida das pessoas. Somos, queridos, veladores de Cristo, instrumento que leva a luz para a sociedade, para os perdidos, para os pecadores. Essa luz não pode ser escondida. Nós, igreja, exercemos um papel importante e primordial, um papel positivo de transformação para o mundo. A nossa vida como igreja, como discípulos de Cristo, é a primeira mensagem. O nosso modo de viver é o evangelho impresso em nossas vidas. Se o nosso modo de viver não condizer com aquilo que Cristo prega, com aquilo que Cristo nos ensina, a nossa vida não é evangelho. A nossa vida não teve mensagem. Só temos a mensagem de Cristo se tivermos vidas com Cristo, se tivermos luz, se tivermos sal presente em nossas vidas. Sem a luz de Cristo em nossas vidas, não há testemunho, não há proclamação, não há transformação. Aleluia. Que possamos tomar posse dessa palavra, que possamos imprimir o caráter de Cristo em nossas vidas. E o terceiro atributo prático que o texto aqui nos traz é que a igreja, ela pratica as boas obras. O terceiro atributo é que a igreja pratica as boas obras. E o que é que o texto, na parte C, nos fala? Verso 16, parte C do texto. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Verso 16, mais uma vez. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para o quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Aleluia. Queridos, aqui o texto nos traz uma realidade. Que a luz dos discípulos não tem só que iluminar, mas brilhar sobre os homens, mas brilhar sobre o mundo. E a palavra aqui, boa, nesse texto, boa, de boas obras, é a palavra no grego, kalos, que nos traz um significado de belo, de bom e de atraente. Isso significa que as nossas obras não devem ser apenas boas, mas devem ser o quê? Belas e atraentes, testemunhando positivamente os nossos atos e os nossos pensamentos diante das pessoas, diante do mundo. Somos salvos e alcançados pela luz de Cristo para praticarmos as boas obras, não para nos gloriar, não para nos gabar, mas para gloriar o Pai que está no céu. Aleluia. A igreja, queridos,
O nosso papel como igreja não é fazer boas obras para atrair a atenção de homens ou para atrair a nossa atenção. Não, não é assim. O principal sentido dessas boas obras é levar o homem a reconhecer que é pecador, a reconhecer Cristo como seu Salvador, a reconhecer a bondade de Deus e assim glorificá-lo. Esse é o sentido de sermos instrumentos de Deus para levar as boas obras para aqueles que perecem. Mas aqui, meus amados irmãos, eu queria fazer algumas perguntas para a nossa reflexão, algumas perguntas práticas. E eu faço a primeira pergunta: como está a nossa luz? Como está a luz do Espírito Santo, a luz de Cristo em nossas vidas? Está iluminando as pessoas? Como estão as nossas obras? Como estão os nossos pensamentos? Glorificam ao Pai? As nossas atitudes iluminam as trevas que ali estão no mundo? As nossas atitudes alegram o coração de Deus? O nosso exemplo de vida reflete o caráter de Cristo? A nossa vida está proclamando o Evangelho de Cristo pelos nossos atos e pela nossa boca? A nossa influência é para trazer pessoas para os pés de Cristo? Mas eu posso falar uma coisa, meu irmão, para você e para mim. Aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram alcançados pela graça, pela luz de Cristo, nós, igreja, nós cristãos genuínos, aleluia, somos o sal da terra, somos a luz do mundo, a luz que ilumina as trevas, a luz que alcança os perdidos, a luz que alcança os mortos. Os nossos pensamentos e as nossas atitudes alegram o coração de Deus, alegram o coração do Pai. Não praticamos boas obras para mostrar ao homem por si só, não, mas praticamos belas obras para salvar o homem, para salvar o pecador. E as nossas obras, ela começa através do nosso exemplo, e ela alcança pecadores e glorificam o Pai que está no céu. Aleluia. Que possamos orar, que possamos agradecer a Deus por essa noite. Que possamos glorificar o Pai através de nossas obras. Que possamos ser exemplos para o mundo. Que possamos ser cada vez mais crentes genuínos diante dessa graça maravilhosa. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Pai, por essa palavra. Te agradecemos por teu evangelho, Pai, a qual foi pregado esta noite, a qual foi semeado ao meu coração, ao coração da tua igreja, ao coração daqueles que estão perdidos. Que o Senhor possa, Pai, edificar a tua igreja, salvar aqueles que estão mortos, condenados. Que o Senhor possa trazer de volta aqueles que estão perdidos, em nome de Jesus. Que a tua igreja, Pai, venha tomar posse dessa palavra e venha viver um evangelho genuíno cada vez mais, venha praticar aquilo que tu nos ensina. Em nome de Jesus. É assim que te oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quinta-feira nós teremos o culto presencial na nossa igreja, na Batista Ágape de Montes. Quem trará a mensagem nessa noite, às 19h30, será o nosso presbítero Edísio. E já no domingo também temos nosso culto de louvor e adoração, sendo ministrado às 18 horas
pelo nosso pastor Laércio. Então, nos acompanhe não só pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, mas nos acompanhe também presencialmente. Isso é de importância, isso é de suma importância para você estar ali conosco, escutando a palavra de Deus e assim essa palavra sendo edificada sobre a sua vida. Então, fiquem com Deus. Terça-feira estaremos de volta às 19h30, trazendo mais uma mensagem que será descida do céu por meio do Espírito Santo para capacitar a sua igreja. Que fiquem na paz. Então, até quinta-feira, meus amados irmãos. Aleluia.